Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Do versículo 22 a seguir. Desde já agradeço, a confiança de toda a igreja, a missionária Mauriane, o pastor Heber, de todas as pessoas envolvidas. Diz assim: Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si uns dos bezerros, e os dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe meta fogo. E eu lhe prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, com D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias ao profeta de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar, e se lhe tinha feito, E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamaram em grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar. E em nome do Senhor depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das tuas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar,
o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Irmão, essa palavra já está mais do que explanada. Se você puder dar a melhor salva de palmas, aleluia, né, para Jesus, aleluia, porque sempre quando você aplaude, as barreiras, as muralhas, elas começam a cair por terra. Quando você começa a aplaudir, aleluia, com força, aleluia, com saúde, aleluia, Deus, ele começa a fazer o rebuliço, Deus, ele começa, aleluia, a salvar, a libertar, a transformar, a batizar. Então nunca cesse de glorificar o nome do Senhor. Irmão, nós sabemos, aleluia, que a Bíblia vai nos relatar, aleluia, que segundo a palavra de Elias, porque o povo estava afastado do caminho do Senhor, o povo, aleluia, já não fazia, aleluia, mais adoração como tinha que fazer ao Senhor. E ali o que acontecia? Deus, ele ficava entristecido. E agora, irmãos, aleluia, um certo dia, Elias, ele chama Acabe e fala para Acabe: olha, não haverá chuva, segundo Elias falando, a minha palavra. Neste momento, irmãos, ele não usou a palavra, aleluia, segundo a palavra do Senhor, ele falou segundo a minha palavra. Irmãos, a nossa palavra, ela tem poder. Ela serve para abençoar e serve para amaldiçoar. E o apóstolo Paulo também, ele usou essa linguagem falando: seja meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Bate mais palma para Jesus, aleluia. Quando você é homem de Deus, quando você é mulher de Deus, quando você proclama uma palavra, aleluia, é a boca de Deus falando sobre você. Mas o povo se encontrava na rebeldia. O povo, aleluia, se encontrava confuso. O povo se encontrava, aleluia, sem saber quem era o verdadeiro Deus. E Elias agora, aleluia, ele fala para Acabe que não haverá chuva. Durante 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva e nem orvalho, nada. E o povo ficava, pastor Heber, aleluia, numa seca muito grande. E sabemos, aleluia, que quando não tem água, irmãos, aleluia, até mesmo para fazer um alimento, aleluia, para produzir alguma coisa, aleluia, é difícil. Mas é exatamente isso que Elias, ele queria mostrar para o povo, porque o povo estava confuso, o povo não sabia a quem adorar. De manhã eles adoravam a Deus, mas de tarde eles estavam adorando a Baal. De manhã ele estava adorando a Deus, mas à noite ele estava adorando a Azera. Aleluia! E o povo estava totalmente confuso. E não é diferente nos dias de hoje, nos nossos dias, nos dias atuais. Aleluia! Onde muitas pessoas, aqui não, porque eu sei que aqui só tem adorador. Bate uma salva de palmas confirmando, aleluia, os verdadeiros adoradores, aleluia, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade, aleluia, os verdadeiros adoradores, eles adoram o Senhor na prova, eles adoram o Senhor na luta, mas eles adoram também o Senhor na bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo estava se afastando de Deus. E sobre a palavra de Elias, não choveu.
não teve orvalho durante 3 anos e meio. E ali, irmãos, agora o povo continua confuso. E Elias, ele chega para o povo e manda reunir, chama Acabe, manda reunir o povo e falou: vamos fazer um desafio. E ali fizeram um desafio. E falou: olha, pega os profetas de Baal, os profetas de Acera, e vamos lá para o monte, lá no lugar mais alto. Irmãos, aleluia, esse duelo, esse desafio que foi feito, aleluia, Elias, ele dá toda a vantagem, né, para os profetas de Baal. E ali o que acontece? Ele levou para o monte, aleluia, e aquele monte, irmãos, aleluia, não era o monte de Deus, porque lá, aleluia, estava, aleluia, uma imagem enorme de Baal, e ali Baal que operava, aleluia, ali era a Acera que operava. Toda vez, irmãos, aleluia, que chovia, eles glorificavam o nome de Baal. Toda vez, aleluia, que a terra, missionária Melriane, dava a sua novidade, os seus frutos, o trigo, o mosto, e ali o que acontece? Eles adoravam a Acera, dizia que Baal que era Deus, dizia que a Acera que era deusa, e ali aquilo estava cheirando mal às narinas do Senhor. Mas Elias, ele não queria prejudicar o povo, ele só queria mostrar, aleluia, que a Acera não fazia nada pelo povo, aleluia, que Baal também não fazia nada, aleluia, pelo povo, mas queria mostrar quem era o verdadeiro Deus da prosperidade. Aleluia, se você sabe quem é o Deus da prosperidade, nessa manhã, você bate mais uma linda salva de palma, aleluia, porque esse Deus, aleluia, ele está entrando, aleluia, com a providência, aleluia, nesta manhã, na tua vida, está entrando com a providência, no teu namoro, no teu noivado, no teu casamento, na tua saúde, na tua casa, na tua família. Era isso que Deus queria mostrar para o povo. Mas o povo estava confuso. E Elias chama o povo e fala: olha, vai ter um desafio. E aquele que responder com fogo, esse é Deus. E o povo falou: é bom esse negócio. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. A esse vamos adorar. A esse vamos servir. E o povo falou: tá bom, tá feito. E subiram para o monte. E chegando no monte, ele falou: agora pode preparar o seu altar de Baal, de Acera, e pode fazer o seu ritual, clamar ao seu Deus. E depois que você clamar, eu vou clamar ao meu Deus. Irmãos, a Bíblia diz, aleluia, que os profetas de Baal, eles começam a fazer o seu ritual. Eles começam agora a gritar o nome de Baal. Eles começam a saltar por cima do altar, como de costume. E começa agora, irmãos, aleluia, Baal não respondia, aleluia, Acera não respondia, e ele começa agora, o povo começa, aleluia, os profetas de Baal, aleluia, eles começam a se retalhar, eles começam, aleluia, a fazer sacrifício de sangue, eles começam a cortar, lancetear o seu corpo, e derramando sangue, para ver se Baal, aleluia, falava alguma coisa, mas a Bíblia diz que até o meio-dia, aleluia, Baal ficou mudo, não saiu som nenhum da boca de Baal. Salmo 115. O meu Deus está no céu. Onde está o teu Deus?
O meu Deus está no céu e dentro do meu coração. Mas o Deus dele, Salmo 115, não esqueça. Mas o Deus dele tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Então, irmãos, a Bíblia diz que se torna igual a eles, todos aqueles que o servem. Irmãos, aleluia. Sabemos que é o nosso Deus que tem que nos ajudar. É o nosso Deus que tem que nos proteger. O nosso Deus, ele não precisa que ninguém, aleluia, fica carregando ele no andor. Não precisa que carrega ele, para cima e para baixo. A não ser você carregar ele dentro do teu coração, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Segura o santo, porque o santo é de barro. Não, o nosso Deus, ele é todo poderoso, irmãos, aleluia. E é ele, aleluia, que vai provar, aleluia, para todos os profetas de Baal, que ele é Deus. Eu vi uma cena que eu nunca mais esqueci. Irmão, quando eu falo isso, eu falo porque eu sou um protestante. Nós somos chamados de protestantes, sabia? Porque nós protestamos todas aquelas coisas, que são mentiras. E trazemos, aleluia, à tona aquilo que é verdadeiro. Irmãos, eu vi num temporal muito grande. Eu trabalhava de segurança na época na Compom. Compom é um restaurante perto da praia. E ali, eu trabalhava ali por alguns anos. E estava um temporal e eu encostei assim perto do prédio. E estou vendo uma moça guardando um negócio debaixo do braço. Mas ela estava com um carinho tão grande, uma preocupação. E quando eu olhei, era um pedaço de papel com uma imagem. E ela tentando proteger de todo jeito aquela imagem. E eu pensei, mas não era aquela imagem que tinha que estar protegendo ela? E era isso que Elias, ele queria mostrar. Porque o povo estava confuso. E hoje em dia também, irmãos, aleluia, o povo, aleluia, muitas pessoas ainda estão confusas. Eles não sabem quem é o verdadeiro Deus. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, aleluia, quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus é aquele que tem respondido na tua vida com fogo, é aquele que tem colocado o alimento na tua mesa, é aquele que tem, aleluia, teu filho saído, aleluia, voltado da escola, aleluia, tem saído, aleluia, tem para se divertir, aleluia. E quando você olha no relógio, daqui a pouquinho ele está batendo na porta e falando: mãe, eu cheguei, pai, eu cheguei, eu estou bem. Esse é o verdadeiro Deus que tem guardado a nós e a nossa família. Você pode aplaudir ao Senhor? E agora começa o desafio. Eles começam a se lancetear, eles começam a se cortar, mas não vai sair nenhum som, irmão. Não vai sair nada dali. E Elias estava mostrando isso para eles, zombava deles, e falava: clama mais alto, que de repente o seu Deus está ocupado. Clama mais alto, porque de repente ele está falando. Clama mais alto, porque de repente, quem sabe, ele não fez uma viagem. E começava a zombar. Elias sozinho, irmão, contra 450 profetas de Baal. Mas ele fazia isso porque ele sabia, aleluia, que Baal não era nada, que o povo estava enganado e que agora, hoje, o povo vai saber quem verdadeiramente é Deus. Fala para o teu irmão assim: hoje, nesta manhã, todos que estão ouvindo
o som deste aparelho receptor saberão que só existe um Deus, que é o nosso Senhor Jeová. Bate palma e glorifica. Aleluia. Saberão, alabraxandarabacandarábia, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Interessante agora, irmãos, que a batalha está ferrenha lá. Elias eu posso contemplar sozinho, aleluia, naquele Monte Carmelo. Monte Carmelo que não era monte de Deus, depois passou a ser monte de Deus, depois desse desafio, mas era monte de Baal. É ali que tinha a caverna de Baal, lá no lugar alto. Aleluia, porque que Elias, aleluia, fez o desafio, aleluia, no lugar mais alto. Aleluia, porque Ele quer mostrar para nós que quando nós tivermos com um problema, para nós poder resolvermos o nosso problema, nós temos que pegar daqui da terra e levar lá para cima, para o lugar mais alto. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Você que entrou aqui nesta manhã com o teu problema, você que chegou aqui, aleluia, triste, abatido, preocupado com as contas, com o filho, com os netos, pega daqui da terra, cai de baixo e leva lá para cima, como Elias fez. Levou o problema dele, aleluia, lá para o alto, porque é do alto, aleluia, que é resolvido os nossos problemas. Interessante, irmãos, que agora eles começam a ficar nervosos e começa a se lancetear, o sangue descendo, aquele sacrifício de sangue, como eles tinham costume. Mas Baal não deu uma palavra. Baal até o meio-dia, desde de manhã até o meio-dia, Baal não se manifestou. Mas eu quero dizer para você que agora é a vez de Elias. Eles cansaram de se retalhar, já não aguentava mais de tanto sangue, pessoas já desmaiando, fracas, e ali ninguém aguentava mais ver aquele ritual, e falaram: não, agora é a vez de Elias. Diz a Bíblia, irmãos, aleluia, que Elias, ele reparou em primeiro lugar o altar. Primeira coisa, antes dele falar com Deus, primeiro ele consertou o altar. Ele pegou 12 pedras. Irmãos, eu quero dizer para você, se eu não disse ainda, aqui nesse lugar, que 12 pedras, diz os historiadores, que não foram 12 pedrinhas, não. Quando a gente pensa em pedra, a gente pensa que é, né, igual a campanha que a gente faz, né? Escolhe 12 pedras ali, né? E vamos fazer, não, irmão. Diz que foram 12 pedras grandes. E diz que o sacrifício de Elias começou ali. Diz que Elias, ele ia lá embaixo e pegava aquela pedra e subia com aquela pedra e colocava no altar. Foi dificultoso para Elias poder subir com 12 pedras, que era o mesmo número, né, das tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, da tribo de Jacó. E o que ele fazia? Levava aquelas pedras, e o altar que estava quebrado, ele consertou o altar. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala: como está o teu altar nessa manhã? Fala: será que o teu altar precisa ser restaurado? Será que o altar do pastor precisa ser restaurado? Não responde não, só pensa: como está o nosso altar nessa manhã? Irmãos, eu estava ansioso para poder chegar aqui, eu não sei por causa de quê. Eu vi que eu mandei mensagem para você.
Para mim já tinha passado o horário. Eu falei, estou aqui, hein? Eu nem dormi direito para não perder a hora. E agora eu estou entendendo. É porque o Senhor quer mostrar para mim e para você de verdade, de fato e de verdade, quem é o Deus que tem que ser adorado, quem é o Deus que tem que ser venerado. Somente o nosso Deus, só o nosso Senhor e Salvador, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é digno de ser adorado. E aqui, irmãos, aleluia, Elias coloca as pedras, e depois ele faz uma vala, um rego, em volta do altar. E ele pega o quê? Água. Ele pegou 4 cântaros de água e jogou sobre aquele rego. Molhou o altar, né? Molhou aquelas pedras, molhou tudo com água. E esse foi o segundo sacrifício. O primeiro sacrifício de Elias foi subir com aquelas pedras. O segundo sacrifício de Elias foi derramar aqueles 4 cântaros de água. Sabemos, irmãos, que naquela época, no começo, eu estava falando aqui, que 3 anos e meio sem chover. Ainda continua, 3 anos e meio sem derramar uma água, um pingo de água. E a água naquela época, irmãos, aleluia, era trocada. Quem tivesse uma barra de ouro e a pessoa tivesse um pingo d'água, ele pegava aquele pingo d'água, aleluia, e trocava, pegava a barra de ouro. E quem quisesse vender, porque não ia querer vender, porque a água valia mais do que ouro, a água valia mais do que prata. Ninguém queria desperdiçar água. 3 anos e meio sem chover. E esse foi o segundo sacrifício de Elias. Ele pega aquela água, 4 cântaros, né? 4 cântaros, e derrama. Então, aquela água que valia mais do que ouro. Ele pega aqueles 4 cântaros de água e derrama sobre aquele altar, a ponto de encher, passar pelo rego, pelas valas e molhar todo o altar. E as pessoas ficavam olhando aquilo como, né? Poxa, a gente precisando de água e Elias jogando água fora. Mas ele não estava jogando água fora, ele estava fazendo o seu segundo sacrifício, falando assim: Senhor, neste momento, a água é a coisa mais preciosa que nós temos, porque está 3 anos e meio sem chover. Então ninguém quer desperdiçar água, mas eu jogo a única água que eu tenho, eu vou jogar nesse rego, aleluia, nesse altar, aleluia, em sacrifício, né, em louvor, em adoração, falando para ti, Senhor, que o Senhor é a água da minha vida, que o Senhor, aleluia, é a saúde da minha vida, e essa água aqui, aleluia, é a única que eu tenho, mas eu tenho a água viva que é o Senhor. Bate palma e glorifica. Eu quero dizer para você, irmão, você tem feito o sacrifício, aleluia, diante do teu Deus. Qual é o sacrifício? Mas Jesus ele já fez o maior sacrifício. É lógico que entre sacrifício e obediência, Deus ele quer o quê? Obediência. Mas sacrificar, né, e obedecer, essas duas coisas são coisas que andam junto, amém, igreja? Se você sacrifica e você obedece, você vai ser, se não for a pessoa mais abençoada da face da terra, você vai ser uma das pessoas mais abençoadas da face da terra. E Elias fez isso, ele obedeceu e sacrificou. E agora ele começa, com poucas palavras,
Elias fala: Pai, ouve a minha oração, o altar está pronto, eu já fiz o meu sacrifício, que ainda não é nada, Senhor, mas é o que eu pude fazer neste momento. Agora responda-me, Senhor, com fogo, para mostrar para esse povo, para que esse povo possa voltar a te adorar. Irmão, diz que quando Elias ainda está orando, quando Elias ainda está clamando, diz que começou a descer aqueles meteoros do céu, começou a descer aquelas bolas de fogo do céu, e começou, aleluia, a pegar fogo, aleluia, em todo o altar, irmão. E o altar estava cheio de água, aleluia, que Elias tinha jogado, mas a água pegava fogo, irmãos, aleluia, como se fosse, aleluia, inflamável, como se fosse gasolina, e começou a lastrar o fogo, aleluia, porque aonde, aleluia, a obediência, o fogo de Deus desce, aonde tem sacrifício, o fogo de Deus desce, louvado seja o nome do Senhor, e o fogo de Deus já está descendo aqui, porque aqui tem pessoas que adoram, aqui tem pessoas que obedecem, aqui tem pessoas que sacrificam. Olha para o teu irmão que está do teu lado, fala assim: nessa manhã, fala, nesta manhã, se você tiver olhos ungidos, você já vai contemplar o fogo de Deus descendo sobre o teu altar. Fala, nesta manhã, você vai sair deste lugar diferente. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. O seu namoro vai ter fogo, o seu casamento vai ter fogo, aleluia, o teu altar, a tua igreja vai ter fogo. Vai ter fogo lá no trabalho. Quando você chegar lá, o patrão falar assim: opa, esse lugar aí não é mais seu não. Ah, mas por que eu fui mandado embora? Não, você foi promovido. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora. Vai ter fogo ali naquele casamento, aonde o marido falou assim: ó, mulher, já deu. Arrumei uma novinha aí, tô vazando. Mas depois desse culto, o marido que ia falar isso, ele vai chegar em casa com flores e falar: não, o negócio eu não sei o que foi, mas mudou. Agora eu não quero mais novinha não, eu quero você mesmo, porque você é a mulher da minha vida. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Vai ter fogo, meu irmão, aleluia. Vai ter fogo. Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. O Senhor está incendiando a chama, aleluia, a brasa do casamento, aleluia, aquele namoro falido, o Senhor está investindo com fogo. Eu quero dizer para você que nessa manhã, aleluia, você vai sair daqui diferente, meu irmão, aleluia, você vai sair daqui, aleluia, saltitando, aleluia. Se segura, mulher, segura, homem, porque tem fogo hoje aí nesse lugar, amém, meu irmão? Eita glória! Todo mundo rindo, eita maravilha. Fala pro teu irmão: tem fogo aí? Tá descendo, meu irmão, ó. Tá descendo. Irmãos, esses dias aconteceu uma coisa assim que, nas mínimas coisas, né, Deus fala com a gente. Estou aqui, tal, tranquilo, cheio de saudade da minha amada. Aí, daqui a pouquinho, ela posta uma foto, né? Postou uma foto e botou um coraçãozinho embaixo do nosso casamento no cartório, né? Ela com 22 anos, a gente ali casando no cartório. O cartório nem existe mais nesse lugar, né? E quando ela postou aquilo, eu falei: né? Tem fogo aí, né? Bate palma e glorifica.
Ela, aí mandei um alô pra ela, falei, lembrou, né? Lembrou do negão aqui, né? Então, irmão, essas pequenas coisas, essas brasas, aleluia, né? 26 anos, eu fiz 25, já vou fazer 26, tá correndo a beça, né? Agora em setembro, 26 anos. Tô chegando, meu irmão, né? Vou chegar lá aos 50, nem que seja velhinho, né? Eu vou chegar lá. Porque aonde há o amor, aonde tem o fogo de Deus, aleluia, o diabo ele não fica, amém, irmãos? Bate palma e glorifica. Só você que está, aleluia, sentindo a brasa de Deus, vai levar essa brasa para dentro da tua casa, vai levar essa brasa para o teu trabalho, vai levar essa brasa, irmãos, aleluia, aonde você for. A Bíblia diz, para terminar, que quando o povo ia para o deserto, antigamente eles faziam o templo dele, né? Eles faziam no deserto ali, e eles pegavam o fogo do altar. O fogo do altar, quem acendeu? Foi Deus, amém? O fogo apareceu ali, foi Deus. Não foi ninguém que desconforta, homem nenhum, foi Deus. Então todos os lugares no deserto onde eles acampavam, eles pegavam ali, o lugar que eles faziam adoração, eles pegavam daquele mesmo fogo do altar e carregavam para o deserto. E quando eles estavam no deserto acampados, com aquele fogo, não deixava o fogo se apagar. Aí o que acontece? Quando eles iam embora, eles tiravam uma chama daquele fogo e apagava o outro fogo e levava aquela chama do mesmo fogo que eles tiraram do altar, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por que que eles tiravam aquele fogo dali, do mesmo fogo? Aleluia, sabe por quê, irmão? Para não entrar fogo estranho. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala, carrega desse fogo, para que não entre fogo estranho sobre a tua vida. Bate palma e glorifica. Não deixa o fogo estranho entrar no teu casamento. Não deixa o fogo estranho entrar na tua família. Não deixa. Aí Elias clamou. E o fogo pegou nas madeiras, pegou sobre as lenhas, pegou sobre as pedras, pegou, aleluia, sobre a água, pegou sobre tudo, porque, aleluia, Deus queria mostrar naquele momento que Ele é Deus que responde com fogo. Eu não sei o que você veio pedindo a Deus nessa manhã. Eu não sei, aleluia, o que foi que você saiu da tua casa falando, Deus, eu vou hoje naquele lugar, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que seja algo diferente na minha vida. E Deus manda falar que você vai levar esse fogo daqui, do altar, para dentro da tua casa, para que não entre o fogo estranho. E quando você sair da tua casa, aonde você for, esse fogo vai ser levado contigo. Aleluia, aonde você estiver, você vai sentir o teu corpo, aleluia, quente, queimando, aleluia, pela presença do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que quando o fogo começou a descer naquele altar, o povo gritava, grita assim comigo, só o Senhor é Deus. 3 vezes, fala, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então aplauda Ele. Aplauda Ele. Só o Senhor é Deus. 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 Deus está mudando história aqui nessa manhã.
Deus está mudando coisas aqui nessa manhã. Eu vi, irmãos, aleluia, o teto sumia, não tinha mais o telhado, não tinha mais a laje, e o Senhor descia aqui no nosso meio, através do anjo, aleluia, entregava algo em cada mão aqui nessa manhã. E o Senhor falava assim: olha, eu conheço cada necessidade e estou abençoando cada um segundo as suas necessidades. Ah, pastor, mas a minha é sentimental, o Senhor está agindo. A minha material, o Senhor está agindo. Ah, mas a minha é comprar os móveis da minha casa, o Senhor está agindo. A minha é espiritual, o Senhor está agindo. Ele está agindo na tua vida de acordo com as nossas necessidades. Pastor Heber, eu encerro falando assim, ó. Quando eu cheguei aqui, quando eu desci aqui, e eu comecei a falar que ia chegar no trabalho, e ia falar: olha, o seu lugar não é mais aí, né? O seu lugar é em outro lugar. Não, aí, mas por que eu fiz alguma coisa de errada? Não, é porque você acaba de receber uma promoção. Amém? Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei aonde. Eu não sei o que, porque eu não sou vidente, eu sou profeta, né? E muitas das vezes eu entrego correspondência fechada, tá? Para quem não sabe, eu sou apenas o carteiro, amém, meu irmão? Eu entrego a correspondência. E nessa manhã, e o carteiro, quando ele entrega a correspondência, ele não abre, amém? Ele não pode abrir. Agora, se Deus me der correspondência aberta, aí é outra coisa. Mas essa correspondência ainda está fechada e o Senhor manda entregar a ti. Mas Ele manda falar que está preparando um degrau acima para você na tua área trabalhística, amém? Eu não sei aonde é e como vai ser, mas Deus manda falar assim: vou te exaltar na terra dos viventes. Não se preocupa, eu estou na frente do negócio e vou te responder com fogo nessa manhã. Bate palma e recebe a tua vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Irmão, tem muitas pessoas aqui, aleluia, que vai ser promovida. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, aleluia, que está orando por uma causa na justiça. Aleluia, Deus manda falar assim: estou eu, Senhor, entrando de providência. Se coloca de pé em nome de Jesus. Posso beber essa água aqui, pastor? Levanta a tua mão para o alto. Todos levantando a sua mão para o alto. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu te adoro, porque nesta manhã, mais uma vez, o Senhor foi fiel e respondeu com fogo sobre a minha vida. Fala: Senhor, nesta manhã, eu vou fazer o meu sacrifício, mas em primeiro lugar, eu quero obedecer. Fala: Jesus, não me deixa me afastar da tua presença, mas Senhor, me aproxime cada vez mais e mais de ti. Fala: nesta manhã, eu recebo a minha vitória e vou levar para dentro da minha casa, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, bate palma e recebe a tua vitória. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero neste momento, direcionar essa fala para você que é pai. E pai não é aquele que às vezes você vai estar ali com sua esposa, gerar um filho, não. Pai é aquele que pega na mão. Pai é aquele que instrui. Pai é aquele que exorta, que ensina. Então, você que é pai aqui, não importa se você ainda não tem o seu filho, mas você é pai. Você é um avô de um neto que não é seu, mas você é avô.
Sabe por quê? Porque às vezes essa criança está aí olhando para você e ela se inspira em você. Tem criança que às vezes não tem um exemplo, né, de paternidade que ele gostaria, mas ele se espelha em alguém. E às vezes ele olha, tem criança, tem pessoas, jovens, adolescentes olhando para você e dizendo: nossa, como eu gostaria de ter um pai assim. Eu gostaria que o meu pai fosse assim. E às vezes está olhando para você e nem você tem noção dessa referência que você é. Mas você é referência para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E você também é além de provedor do seu lar, você é um sacerdote, que muitas das vezes deixa de ter, para abençoar a esposa, para abençoar os filhos. Porque quantas das vezes eu ouço meu esposo lá dizendo: não importa, eu quero que Deus faça, abençoe você e abençoe os nossos filhos. E eu viro para ele: não, amor, a bênção tem que ser completa. Eu não quero ser abençoada e você não. Se Deus vai abençoar, Ele vai abençoar de uma forma por inteiro. Então eu quero aqui, né, através da vida do nosso pastor Herbert, nesta manhã, né, louvar a Deus e orar por cada pai que está aqui. Eu gostaria de fazer essa unção aqui em nome de Jesus. Você que é pai, você que entende que você é pai, um pai espiritual, um pai do coração. Eu e meu esposo, a gente é pai de tantos, não é só dos nossos 3 ali, a gente é pai de tantos. Tem alguns que mandam mensagem ali no dia dos pais, dia da mãe, manda para nós, por quê? Porque entende que a gente foi a representação de pai espiritual naquele tempo, pai do coração ali para aquele tempo, para aquele propósito, né? Então eu quero que você encaminhe aqui ao altar. Eu quero pedir o pastor Jorge para fazer essa unção, em nome de Jesus, enquanto eu vou estar orando, tá? Em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero apresentar diante do Senhor, Pai. Hoje é um dia que se comemora, meu Deus amado, o Dia dos Pais. Meu Deus, em nome de Jesus, está aqui a cada homem, Senhor, representando, meu Deus, a paternidade sobre o teu lar, a paternidade sobre a família. Meu Deus, que o Senhor venha honrá-los de uma forma sobrenatural. Meu Deus, que o Senhor venha preencher o coração dos teus filhos, Senhor. Porque às vezes eles têm se doado tanto. Meu Deus, e às vezes, meu Pai amado, sentindo a necessidade de um abraço, sentindo a necessidade, meu Deus amado, de um aperto de mão, de um Deus te abençoe, de um eu te amo. Mas eu estou aqui reivindicando, Pai amado, esse poder, essa paternidade do céu, porque o Senhor é o Pai celestial. Meu Deus, derrama a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E vai, ó Deus, derramando a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Meu Deus, sara as feridas do coração, cura a ferida da alma, preenche, meu Pai, se tiver algum vazio, preenche, Pai, em nome do Senhor Jesus. Honra os teus filhos, que eles possam, meu Pai amado, receber êxito no seu ambiente de trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como foi ministrado na palavra hoje, meu Deus amado, tem degrau, Senhor, para que eles venham, meu Pai amado, subir, alcançar, galgar. Meu Deus, e é no teu nome, e não é na possibilidade humana, Senhor, porque às vezes tem pessoas que olham, meu Pai, julgam pela aparência, achando, meu Pai, que não vai chegar em lugar algum. Mas o Senhor é o Deus, o Senhor é o Pai que sonda o coração que está oculto. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, visita a finança deles, meu Pai, nesta manhã. Jesus, visita a conta bancária, Pai, porque o Senhor pode, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, e reverte essa situação. Muda o quadro, Deus. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome, traz alegria, Pai, para o coração dos teus filhos. Meu Pai amado, alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, honra esse, meu Pai amado, que tem um desejo também de trabalhar por conta própria e não viu ainda como iniciar, como começar. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, mas que ele entenda que ele dando o primeiro passo, é o Senhor que vai prosperar, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai realizar, segundo a vontade do Senhor. Meu Deus, e através dos teus filhos que estão aqui, alcança cada pai, Senhor Deus amado, neste mundo. Meu Deus amado, envia a providência, envia o socorro, envia o escape, o livramento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai,
Nós entregamos, meu Pai amado, a vida dos teus filhos ao Senhor. E nós agradecemos, meu Pai amado, certos da vitória. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir a vida dos pais, aleluia, dos sacerdotes. Você que tem o seu pai, ame. Diga que ame, abrace o teu pai enquanto ele está vivo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus.